E hoje a gente vai falar sobre a área, né, a parte de front-end, né? Então a gente começou um pouquinho mais cedo hoje e a gente vai falar especificamente sobre front-end, tá? Então, ou quem trabalha com full stack também, né? Então, acho que vai ser super útil para essas duas áreas. Então, a gente vai ver algumas ferramentas para ajudar a fazer essa parte de protótipos de tela, wireframes. Então, como é que a gente pode utilizar da melhor forma, da forma mais simples, ferramentas que ajudam a gente. Então, não precisa ser nenhum designer, nenhum expert para estar trabalhando com essas ferramentas, tá? Então, para quem não me conhece, né, eu sou Larissa Falcão, e eu sou, né, programadora que trabalha com Spring, React e React Native, tá? E aqui a gente está nessa sequência de lives, tá? Então, durante essa semana e a próxima. E para quem está esperando as inscrições para a Full Stack Week 2.0, muito provavelmente elas vão abrir amanhã, tá? Então, a gente está fazendo todas essas lives já antes da Full Stack Week 2.0. Tá bom, pessoal? Então, bora lá, bora começar, tá? Então, essa parte de protótipos, eu acho. Não sei se vocês já trabalharam fazendo essa parte de protótipos, mas eu acho super, super importante. Por quê? Porque, principalmente, né, se você está trabalhando tanto com full stack como com front-end, tá? Para quem trabalha como full stack, então eu acho super legal. Por quê? Porque quando você desenvolve os protótipos, mesmo que seja eles de baixa fidelidade, então eu vou falar um pouquinho sobre essa questão também, você tem uma visão do sistema, né? Então isso clareia muito as ideias antes da gente começar a etapa de desenvolvimento, né? Então a gente tem essa visão de quais são as funcionalidades do sistema, né? Tudo que a gente vai precisar desenvolver, né? Então a gente tem como ter aquela visão de como de fato vai ser aquele sistema, tá? E outra questão também é que é para quem trabalha com front-end, né? Então, se você vai desenvolver e para full stack também, né? Então, quando você vai desenvolver o sistema, você vai precisar definir quais são as cores que você vai precisar trabalhar na aplicação, quais são as imagens, enfim, todo esse material, toda a parte de tela que é necessário antes da gente começar a desenvolver. Então, a gente vai precisar desse material para desenvolver a aplicação, tá? Outro ponto, né? Então, eu acredito que também ajuda muito na parte de modelagem, tá? Então, se você vai desenvolver um sistema do início ao fim, ou se você trabalha com a parte de modelagem especificamente, você tem com as telas, com os protótipos, tá? Então, mesmo que eles sejam somente desenhos simples, né? Não tenha realmente alta fidelidade de como o sistema vai ser, tá? Então, mesmo assim, ele vai ajudar muito na modelagem, porque você tem aquela visão digamos assim, que de desenho realmente de como vai ser uma prévia daquele sistema, tá? E aí, por isso que ajuda muito a clarear. Então, muitas vezes a gente pode pegar um sistema, por exemplo, somente a partir de requisitos ou histórias de usuário, tá? Mas aí, meio que, quando a gente está no início do projeto, aquilo, né, todas aquelas funcionalidades não ficam tão claras na nossa mente para ter essa visão bem abrangente de todas as funcionalidades do sistema, tá? Então, eu gosto muito de trabalhar com protótipos lá, justamente nessa parte inicial, né, do projeto, porque você tem como ver de fato como é que vai funcionar, quais são as principais funcionalidades do sistema, tá? E aí você consegue modelar melhor todas as features, né, as funcionalidades daquela aplicação, tá? E por fim, né, um outro elemento que pode ajudar vocês também é com relação à validação com o cliente, tá? Então, se por acaso você precisar nessa etapa de definição, né, dos requisitos de modelagem, nessa parte inicial que vem antes da parte de codificação, de fato, né? Então, você precisar chegar no cliente e dizer, é isso realmente que você quer, né? Então, quais são essas as funcionalidades que você precisa para o sistema, tá? Então, validação também para validação também é uma boa opção, né? Porque você tem como mostrar o desenho e aí para o cliente é bem mais fácil do que se você fosse mostrar regras e outros tipos de diagramas que existem, né, também, que podem ser utilizados, não tem problema nenhum, mas você mostrar as imagens, então fica bem mais claro para o cliente o que é que vai ser, no final das contas, aquela aplicação que você pensou, né, porque diferentemente
do que o cliente pediu, né? Também tem a forma como você entendeu aqueles requisitos que ele pediu, tá? Então, para quem trabalha como freelancer, principalmente, né? Então, isso acontece bastante, com bastante frequência. Então, você tentar verificar o que é que, de fato, o cliente quer. E aí, você vai precisar, né? Você entendeu de uma forma, e aí você vai precisar validar com ele. Ó, é isso mesmo que você me pediu, né? Que você espera para o sistema, tá? Então, tem muito ruído, né? De comunicação, tem muito problema que acontece quando a gente está nessa fase de requisitos. E aí, os protótipos também acredito que sejam uma boa opção para você estar tirando todas essas dúvidas com relação às funcionalidades, os requisitos que o cliente espera para aquela aplicação. Tá? Então, tem todos esses benefícios se você está trabalhando com essa parte de protótipos, tá? Então, independente de qual seja a forma que você vai desenvolver, né, que o formato, né, o tipo de protótipo que você vai desenvolver, né, para mostrar, ou qual fim, né, no caso, tá? E eu acho super legal também você estar trabalhando com eles, tá? Então, um outro fator que também influencia quando a gente está da importância de você saber essa parte de protótipos é justamente por quê? Porque, principalmente, né, se você é um desenvolvedor front-end, então nem sempre você vai ter um designer ali do seu lado, né? Então pode ser que na empresa que você trabalha não tenha, naquele momento, por algum motivo, ele está sem um designer, ou se por acaso você precisar mexer em algum elemento que você precise para dar prosseguimento a todas as suas etapas dentro daquele projeto, tá? Então é importante você saber mexer numa ferramenta, tá? E aí eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que está sendo muito utilizada atualmente, principalmente para quem é da área de TI, até mesmo por designers, né? E é isso que a gente vai focar especificamente numa ferramenta aqui nessa live de hoje, tá bom? E outro fator, né? Então, que também quem trabalha com front-end sempre precisa de alguém de design, né? Então, ou precisa desse conhecimento para estar dando prosseguimento, né, ao seu trabalho, tá? Então, outro fator ajuda na modelagem, como eu falei para vocês no início, na definição dos requisitos e na validação do cliente. Por isso que eu acho super importante vocês terem esse conhecimento, se você ou quer ser, né, um programador full stack, ou se você quer ser um programador front-end, tá? Então, tem todos esses benefícios, então tem muita coisa, muita oportunidade de você estar utilizando a ferramenta para estar te ajudando a fazer todos esses elementos que eu falei aqui, tá? Então, se você tiver também com trabalhos, com projetos pessoais também, né? Então, se você quiser ver algum projeto, também é interessante você estar utilizando esses protótipos, tá? E também, se quem é da área de TI especificamente, né, então o front-end ele ganha muita velocidade se você entende a estrutura bem do desenvolvimento, você entende essa parte de design, então vai facilitar bastante o seu trabalho, tá? Então, quando eu comecei, né, com a minha carreira na área de programação, né, então eu já falei até aqui para vocês que foi desenvolvendo sites, né, então não era especificamente com o sistema, porque naquela época não tinha tanta oportunidade no local que eu morava, né, então com relação ao sistema, eu também não tinha, né, tanta experiência com relação ao sistema, então eu comecei desenvolvendo sites, tá? E nessa época, a gente trabalhava muito, digamos assim, cada membro da equipe tinha suas funções, né? Então, às vezes, eu pegava alguns projetos, né, outro colega pegava outros projetos, e aí a gente fazia tudo basicamente sozinho, né, de forma independente, tá? Então, nesse sentido, era necessário saber, né, design, tá? Então, eu até falei outro dia que eu tive que fazer um curso de design para que eu conseguisse dar prosseguimento ao desenvolvimento dos sites, porque senão eu não ia conseguir, né? Então, não ia ter como editar imagens, fundo do site, enfim, de tudo que está relacionado a essa questão de front-end, né? E aí eu fiz um curso que na época era Corel, Illustrator e Photoshop, se eu não me engano, tá? Então, com essa ferramenta que a gente vai ver aqui, a gente tem uma grande oportunidade, porque é uma ferramenta super simples de estar utilizando, você não precisa ter muito conhecimento de design para estar trabalhando com ela. Claro que quem tem já um conhecimento maior é melhor também, tá? E também é uma ferramenta que até algumas funcionalidades ela é gratuita, tá? Então, não tem que estar utilizando um software proprietário como Corel, como Illustrator,
Photoshop, né, softwares que são bem caros e você teria que comprar, né, para estar utilizando, tá? Então, essa parte dos protótipos também é legal para você estar mostrando ao cliente, você está trabalhando, quando tiver alguma reunião com o cliente, você está mostrando como é que está a ideia do sistema e qualquer pessoa pode estar utilizando, tá? Então, independente da área, tá? Mas deixando claro que quem vai realmente mais utilizar é quem está trabalhando com front e como full stack, tá? Então, essa ferramenta que a gente vai ver aqui nessa live de hoje é o Figma. Então, acho que vocês já viram muito por aí, né? Principalmente se tem alguma aula, né, falando sobre o sistema. Então, sempre eu vejo de forma muito comum, eles trabalhando com o Figma para mostrar o layout daquela aplicação, tá? Então, não somente de aplicação, mas de site. E trabalha com toda a parte de design vetorial, realmente, o Figma, tá? E é justamente ele que a gente vai ver nessa live de hoje. Por quê? Porque ele é uma ferramenta gratuita, primeiramente, né? Então, até, se eu não me engano, 2 usuários para compartilhar aquele mesmo projeto, tá? Então, a gente vai lá no site para dar uma olhadinha. Ele é online, né? Então, você não necessariamente precisa instalar aquela aplicação, né? Aquele software na sua máquina. Então, você pode utilizar a ferramenta de forma na web, né? Então acessar através do seu navegador e também, se você quiser, você pode baixar a aplicação também no seu computador, tá? Isso faz com que ela seja, de certa forma, cross-plataforma, né? Então, funciona no Mac, no Windows, em várias plataformas diferentes, tá? Então, isso facilita muito o trabalho de todos os membros da equipe que estão trabalhando naquele projeto, tá? Fora isso, ele tem uma ferramenta que é muito legal, que é que você consegue, naquele projeto, várias pessoas estão trabalhando com ele, parecido com um Google Docs da vida, né? Então, onde todo mundo está editando aquele mesmo arquivo. Então, é muito legal, porque você consegue trabalhar de forma distribuída, então, várias pessoas do time trabalhando com aquele mesmo projeto. Então, isso é digamos, um diferencial do Figma, tá? Porque outras ferramentas mais famosas, como, por exemplo, o Photoshop, né, Corel, então, até que eu saiba, não fazem isso, né? Não sei se atualmente nas versões mais recentes fazem, mas que eu saiba, não tem essa funcionalidade, tá? Outra questão é a biblioteca compartilhada, né? Que você consegue ir lá no seu projeto, você ter todos os elementos que você está trabalhando com aquele projeto, e todo mundo do projeto vai ter acesso a esses elementos, tá? E por fim, mas não menos importante, versionamento automático, né? Então, a gente tem como, a gente consegue ter no projeto o versionamento de tudo que é feito, né? De tudo que é alterado naquele projeto. Então, isso aí é muito legal também para estar trabalhando com essa questão de protótipos, né? E de layouts para as nossas aplicações, tá? Então, percebam que é uma ferramenta incrível, né? Que está sendo muito utilizada na área de TI para desenvolvimento desses protótipos, tá? Então, ela se popularizou muito devido a essas características que eu falei, né? Então, você pode utilizar em qualquer plataforma, você tem a biblioteca compartilhada, você pode utilizar através da web e tem também versionamento automático, fora que é gratuita, né? Sobre algumas condições, como eu falei para vocês, tá? Então, é muito massa estar trabalhando com Figma, principalmente se você é um dev full stack ou front-end, tá? Então, muitas pessoas, né, deixaram de utilizar Photoshop para fazer layout, né, de aplicações, justamente por todos esses benefícios que tem, né, o Figma, tá? Então, tem outras ferramentas também que são parecidas com o Figma, tem o Sketch e tem outra que eu não estou lembrada agora exatamente qual é, mas que funciona parecido, mas eu acredito que o Figma realmente é o queridinho aí do pessoal para estar trabalhando com o design de protótipos e fazer design vetorial de forma geral, tá? Então, como eu falei, o que a gente precisa para começar? Então, basicamente, a gente precisa entender o funcionamento da ferramenta, né? Confesso que a primeira vez que eu usei, eu fiquei meio perdida, sem saber para onde é que ia, tá? Então, o objetivo dessa live é justamente para isso, né? Para dar a vocês alguns insights e aí vocês conseguirem dar os primeiros passos com a ferramenta e construir seus próprios protótipos, tá? Mesmo que seja para projetos pessoais, e aí vocês começam a mexer e no futuro você está trabalhando com ela nos projetos profissionais de vocês, tá?
Então, ela é gratuita, online, e você pode usar tanto o aplicativo como o formato web. Então, eu vou mostrar para vocês aqui ele na web, mas é basicamente a mesma coisa, tá? Então, o que muda é onde você vai acessar, tá? Então, deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês, para quem está no YouTube, tá? E no Facebook eu vou compartilhar a tela. Então, se você está no Instagram, a gente só consegue compartilhar aqui nas outras redes, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês, para a gente ver essa tela inicial. E dar os primeiros passos, tá? Então, fora isso, né, antes da gente ir diretamente para as funcionalidades do Figma, eu queria falar basicamente dos tipos de protótipos que a gente tem, tá? Então, o link do YouTube é youtube.com/, Larissa Falcão, tá? Então, é bem fácil, tá? Então, só para eu não... Mesmo que eu digite aqui, vocês não vão conseguir clicar, tá? Então, a ideia da gente estar trabalhando com protótipos em aplicações é que a gente tenha essa visão de como é que vai ficar, de fato, a aplicação, de ter uma ideia das funcionalidades, tá? Só que a gente pode ter um protótipo mais simples, tá? Que é o que a gente chama de protótipos de baixa fidelidade. Muitas vezes a gente faz esses protótipos até mesmo na mão, né? Desenhando numa folha de papel em branco, e a gente desenhar através de com lápis realmente, e ver como é que vai ficar aquela aplicação, tá? Então, no Figma, a gente também tem uma opçãozinha de pincel, que você pode fazer esses protótipos mais de baixa fidelidade, tá? Além disso, você pode também, no Figma, tá trabalhando com wireframes, tá? Que não é exatamente um protótipo que vai estar próximo da realidade do que vai ser a aplicação, mas ele não é tão, digamos assim, simples do que se a gente estivesse fazendo na mão, né? Então, ele tem uma característica parecida, como se fosse de um lápis, mas ele está, digamos assim, chegando mais próximo do que ele vai ser, tá? E, por fim, a gente tem também os protótipos de alta fidelidade, que são os que vão estar mais próximos possível, de forma mais próxima de como é que vai ser a aplicação, tá? Então, e aí a gente pode fazer também, a partir dele, o layout, né, daquela aplicação que você vai estar trabalhando com ela, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, basicamente, como é que a gente pode fazer esses 3 tipos, né? Então, se você quiser fazer uma espécie de desenho à mão lá no Figma, se você quiser utilizar uma biblioteca para fazer os wireframes, tá? Então, tem bibliotecas, tem uns plugins também que ajudam a gente a fazer esse trabalho. Tem vários plugins também para o Figma, então eu vou mostrar alguns que podem ser bem úteis para vocês, tá? Também. E, por fim, como é que você pode fazer o layout da sua aplicação também lá no Figma. Então, todas as ferramentas e como você consegue tirar o máximo possível do Figma, tá? Então, bora lá para o Figma no nosso browser, tá? Deixa eu só... deixar aqui mais o Figma aparecer, tá? Então, basicamente, vocês vão precisar fazer uma conta, tá? Então, pode utilizar login social mesmo, tá? Então, se a gente botar Figma, só para a gente ver. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui, Price. Só para mostrar para vocês sob que condições ele passa a ser pago, tá? Então, ele é gratuito para rascunhos ilimitados, tá? Então, para quem for visualizar o seu projeto e quem quiser comentar, tá? Então, ilimitado, certo? Ilimitado também para editores com três pessoas diferentes, né? Naqueles arquivos, projeto em time e 30 dias de histórico de versão, tá? E também você tem ilimitado o armazenamento na nuvem, tá? Então, percebam que o plano gratuito, ele é super legal e dá para todo mundo estar utilizando, tá? Então, já para os outros planos, né, mais para empresas e profissionais, e você vai ter também, digamos assim, que não vai ter esses limites que o plano gratuito tem, tá? Então, basicamente, é isso com relação a preço, tá? E você também pode vir aqui em downloads para
fazer o download do app, tanto para Mac quanto para Windows, certo? Então, você pode também ter outras ferramentas, como, por exemplo, para você espelhar Figma no iOS e no Android também, tá? Então, você pode baixar esses apps para você estar testando também nesses dispositivos móveis, tá? Então, basicamente, de informação básica é isso, tá? Então, indo aqui para quando você faz o login no Figma, então ele vai vir aqui para essa parte onde vai ter todos os seus rascunhos, né? Que foram os últimos projetos que você mexeu, tá? Então, aqui tem alguns que eu botei aqui para fazer uns testes, tá? Então, aqui, para você iniciar, basicamente, você só precisa colocar aqui New e você vai iniciar um novo projeto, tá? Então, aqui justamente vai ter toda os últimos projetos que você trabalhou, beleza? E antes da gente começar a ver a parte as ferramentas do Figma, se vocês virem aqui em Community, você tem vários, digamos que, projetos que você pode estar trabalhando para reaproveitar arquivos que você pode reaproveitar no seu também, né? Claro que tem uns que são pagos, mas ele fala aqui o que é que você pode utilizar. Então, por que é legal isso? Então, por exemplo, tem aqui uma biblioteca de uns arquivos de wireframes, né? Então, você pode pegar, copiar esse projeto e utilizar os elementos dentro do seu próprio projeto, né? Para você não ter que estar criando essas estruturas, tá? Então, isso é um exemplo que é para o wireframe, mas isso pode acontecer com coisas mais avançadas, tá? Então, como por exemplo, não sei se vocês lembram, mas eu já falei aqui sobre as bibliotecas de UI que a gente tem disponíveis para o React, tá? Que foi o tema que a gente falou outro dia. E também a gente tem aqui, ó, UI, se eu não me engano, aqui UI Kits. Então, a gente tem alguns que já estão disponíveis para que você esteja utilizando. Se eu não me engano, aqui tem o do Material, que você pode estar utilizando nos seus projetos. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Aqui, acho que é isso. Figma Material Design. Tem doentes também ali embaixo, né? Ó, Figma Material Design. E você pode copiar esse projeto, tá? Então, ó, você pode vir aqui em duplicar. E aí ele vai uma cópia para o seu, digamos assim, para a sua área de trabalho aqui do Figma. E você pode estar utilizando os elementos que estão propostos aqui, né, dessa biblioteca, no seu projeto. Então, se por acaso aquele seu projeto vai utilizar uma biblioteca de UI, então você pode utilizar como base essas ferramentas, esses componentes, né, que já tem definido aqui. Então, você não vai precisar criar na forma que está lá na biblioteca de UI, tá? Então, é legal você estar dando uma olhadinha aqui nessa parte de Community, que pode ser alguma coisa que você reaproveite no seu projeto. Ó, aqui a gente tem o Ent, que foi a biblioteca de UI, que a gente viu aqui em outro vídeo, né, a gente falou sobre ela. E aí você pode estar utilizando, meu projeto vai utilizar o Ent, né? Então, como é que eu vou fazer o protótipo, né? Fazer o layout dessa aplicação, já que eu já tenho definido, por exemplo, como é que vai ser o design dos elementos, né, dos botões, das tabelas, né, dos componentes da interface, tá? Então, basta a gente botar aqui em duplicate, e aí ele duplica esse projeto na nossa área de trabalho, digamos assim, do Figma, tá? E aí, deixa eu só ele carregar, que aí eu vou mostrar para vocês, basicamente, como é que é a estrutura desse arquivo que ele abre para a gente, desse projeto, tá? Deixa eu ver se ele carrega. E a gente vai ver também como fazer tudo isso do zero, tá? Então, sem utilizar nenhum tipo de padrão que já tenha sido utilizado, tá? Então, ó, basicamente ele tem aqui Ctrl e o scroll do mouse para aproximar, tá? E aqui ele vai ter toda a definição, como é que você pode estar utilizando essa biblioteca, ó. Aqui ele vai explicar tudo direitinho, como é que funciona, tá? E aqui do lado você pode ter os componentes, né, que são utilizados, e você pode estar utilizando esses elementos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nas páginas, aqui do lado esquerdo, a gente tem os componentes, tá? Então, por exemplo, cores.
Então, ele vai ter todas as cores que estão sendo utilizadas aqui no Ent, tá? Então, button. Então, ele vai ter o componente button, tá? Então, ele vai ter, ó, todo o design do componente button de como é feito lá no Ent, tá? Então, você poderia estar pegando, né, e utilizando, copiar esse elemento e botar no seu projeto, tá? Então, isso serve para todos os elementos. A parte de ícones também, né? Então, tem todos os ícones que tem lá no Ent, certo? Layout e, deixa eu ver, e tipografia, enfim, tudo que tem lá na biblioteca do Ent, tá? Então, você poderia estar utilizando esses elementos para fazer o layout da sua aplicação, se for utilizar uma biblioteca de UI como essa, tá? Então, vou voltar aqui somente para a gente, aqui em Back to Files, tá? Então, nesse íconezinho, para que a gente volte aqui para a nossa área de trabalho, tá? Então, bora começar aqui um novo projeto, tá? Porque eu acho que fica, você botar aqui em Design File, que fica mais simples da gente entender, porque lá, se você for começar de cara com aquela biblioteca de UI, por exemplo, para entender como o Figma funciona, você vai ficar meio perdido, sem saber onde é que estão as coisas, tá? Então, eu acho melhor a gente começar aqui do início, tá? Então, aqui do lado esquerdo vão ficar todas as camadas, certo? Desse projeto, tá? Então, se você já viu, já trabalhou com algum outro software de design, né? Como Photoshop, por exemplo, você tem as camadas, tá? Onde vai dizer exatamente a ordem, né? Que aqueles elementos, eles vão estar dispostos na sua tela, né, no caso, né, naquela área que você definiu, tá? Então, nesse lado esquerdo, como não tem nada, ele não está aparecendo nada, tá? Mas, basicamente, as camadas, elas vão aparecer aqui. Aqui a gente tem as páginas, onde você pode definir várias páginas para esse projeto, tá? Como a gente viu naquele projeto lá do Ent. Então, ele separava por página cada componente. Então, o button estava numa página, layout estava em outra página, tá? Então, para separar melhor e não ficar aquela bagunça de todos os componentes dentro da mesma página, tá? Então, só para ficar mais organizado, tá? Aqui em Layers, você vai ter as camadas, e em Assets vai ter todos os arquivos que você está trabalhando nesse projeto, tá? Então, imagens, todos os assets realmente que você estiver trabalhando no projeto, eles vão ficar aqui nessa abinha aqui do lado esquerdo, tá? Do lado direito, a gente vai ter as principais ferramentas com relação a design, né? Então, aqui não está aparecendo nada porque a gente não selecionou nenhum elemento, tá? Mas, basicamente, você vai poder alterar a cor, tamanho, que a gente vai ver quando eu começar a criar aqui. Mas você vai poder fazer toda a parte de edição de um determinado elemento dentro aqui da estrutura do seu projeto, tá? Aqui em Prototype, você consegue, digamos assim, que fazer algumas ações de protótipo, né? Por exemplo, direcionar. Quando o botão for clicado, ele vai para onde? Ele vai para outra tela, né? Então, você consegue fazer essas, digamos que, estruturas para meio que animar, né? Fazer realmente um protótipo aqui com o Figma. Então, aqui em Prototype também você consegue utilizar o efeito de hover, por exemplo, né? Então, você define dois, por exemplo, se fosse um botão, né? Então, se você botaria um botão e colocaria outro, e aí você, nessa aba de Prototype, você tem como configurar exatamente o estado, né? Ele vai passar por exemplo, de uma cor azul para uma cor preta, o background, né, daquele botão, tá? Então, você tem como configurar aqui nessa aba Prototype, por exemplo, e Inspect, né, para justamente trazer todas as informações daquele elemento, ó, e ele traz também o código, se você quiser, né, em CSS e iOS e Android, tá? Então, aqui como a gente só tem a mesa, digamos assim, né, então ele mostra aqui o background e qual é a cor em hexadecimal, e aqui a corzinha dela, realmente, como é que ela é, tá? Então, é bem legal também porque ele consegue mostrar pra gente, por exemplo, o código CSS daquele determinado elemento. Claro que nem sempre ele vai ficar igualzinho do que se a gente fosse fazer na mão, né? Mas, obviamente, já é uma coisa que ajuda, tá? Aqui em cima, a gente tem as principais ferramentas realmente de criação, tá? Aqui, nesse primeiro botãozinho, a gente tem o de mover, que é para a gente arrastar, né, os elementos de um lugar para o outro. E se você clicar aqui embaixo, ó, tem o Scale, que é justamente para você alterar o tamanho daquele elemento, tá?
A primeira ferramenta, basicamente, que a gente precisa para iniciar é essa daqui, que é um frame, tá? Então, essa ferramenta aqui de frame, se a gente... Opa. Deixa eu parar aqui. Se a gente clicar aqui em frame, ele vai mostrar, basicamente aqui, eu volto para design, ele vai ter várias opções de frames, né? Então, você não precisa ir no Google e procurar qual é o tamanho, né, da tela de um iPhone, qual o tamanho de um tablet, de um watch, de papel, né? Então, a lógica de papel é mais fácil, né? Que é A4, etc. Mas aqui você tem todos os tamanhos que são muito comuns da gente estar utilizando. Então, tem iPhone Pro Max, iPhone 11 Pro ou X, tem assim os salários mais utilizados, tem aqui as opções de tablet também, então tem iPad, Surface, desktop, né, também, certo? Se for uma apresentação, tá? Então um slide 16:9 ou 4:3. Se for relógio, né, então aqui tem algumas opções de Apple Watch e papel também, né? Porque também o Figma ele pode ser utilizado para a gente estar trabalhando com design normal, né? Um design vetorial, não somente para telas, certo? E aqui em social media também tem post de Twitter, Facebook, Instagram e etc, tá? E aqui em Figma Community, né, tem a parte de comunidade realmente, né, então tem um banner profile, um banner de perfil e tem ícone também, tá? Então, basicamente é isso que a gente tem aqui desse lado de frame. E vamos criar aqui, por exemplo, de um iPhone, vamos botar aqui, de 11 Pro Max, se você clicar, ele já abre exatamente a tela do tamanho daquela que você especificou, tá bom? Então, você já consegue começar aqui a trabalhar com essa tela. Então, ó, apareceu aqui já em Layers essa estrutura desse frame aqui que foi utilizada, tá? Então, vocês podem perceber que aqui abriu algumas opções. Então, tem a posição, né, X, Y, altura e largura, que já são definidas, porque a gente definiu um frame que era padrão, que no caso é da tela de um iPhone, tá? Mas, eventualmente, você pode querer alterar aqui por algum motivo qualquer, tá? Outra coisa que eu acho legal aqui no Figma é que você tem como colocar as linhas de grid, né? Então, se você vier aqui ó, em Layout Grid, tá? Você pode clicar aqui em Mais e você pode botar qual é a disposição do grid que você quer. Ó, aqui ele botou de 10, né? Então, você poderia estar utilizando colocando o tamanho, né? Tá especificando qual é o grid que você quer. Então, vou botar 6 para ver. Né? E aí você está alterando o tamanho. Então, você pode botar colunas, definir só as colunas. E você já facilita muito o trabalho da gente quando está fazendo o layout da nossa aplicação, tá? Então, basta clicar aqui, adicionar um grid, tá? Então, aqui eu botei de coluna e você pode alterar também, pode adicionar outro grid aqui também, tá? Tanto de grid como de coluna ou linha. Então, fica a seu critério, tá? E beleza, né? Então, aqui a gente tem basicamente as características desse frame, tá? E aí você basicamente não vai mexer muito nisso, né? Então, ó, como eu falei para vocês, ele tem o código CSS aqui do lado inferior direito, tá? Feito isso, né? Então, aqui a gente tem, além disso, ferramentas básicas, né? Retângulo, linha, seta, elipse e para você colocar uma imagem, tá? Então, elementos básicos que a gente utiliza basicamente quando vai fazer o desenho. Então, por exemplo, se a gente fosse colocar aqui um retângulo, então ele já ajusta, você tem como ver, né, o ajuste à tela, né, ao frame que você colocou, tá? E aqui do lado você vai fazer justamente as alterações de cor, por exemplo, aqui a gente fazer alteração de cor, e aí você vai criando todo o layout, né, da sua aplicação, tá? Então aqui tem efeito também, então você pode botar efeito de sombra, percebam que aqui, ó, já tem uma sombrazinha, tá? Porque ele já bota aqui de forma automática. E aqui tem a parte de espaçamento, né, tamanho da linha de contorno, por exemplo, tá? Então cor e o tamanho, né, no caso em pixels. E aqui embaixo, se vocês perceberem, tem uma opção de exportar, tá? Então, você pode exportar aqui de forma separada, certo? Esse retângulo. Ou, né, então, vamos supor que tivesse aqui vários elementos aqui dentro desse layout, tá? Então, você poderia separar eles de forma separada. Então, ele faz isso de forma automática também. Basta que você coloque, né, para fazer essa... Deixa eu botar aqui. Para exportar,
tá? Então, aqui, se a gente vem aqui nesse export do frame, então, ó, a gente pode exportar aqui tudo que tá, né, como uma única imagem, tá? E também pode exportar separado, né, pelo conteúdo, tá? Então, a gente tem essas duas opções e é bem legal essa opção de que você consegue fazer isso de forma automática. Tá, joia? Então, basicamente, é isso aqui com relação a esses elementos. Então, basicamente, elementos básicos de design, né? Retângulo, linha, elipse e polígono, tá? Outra coisa é que se você criar, por exemplo, deixa eu botar aqui. Por exemplo, esse círculo, e você segurar Shift, ele vai, né, tá aumentando sem alterar, sem, digamos que, deformar aquela imagem, tá? E se você não segura Shift, ó, você tem como tá alterando sem esse controle de deformação da imagem. Isso serve tanto para esses elementos como para qualquer outra imagem que você venha estar trabalhando aqui na tela do Figma, tá? E outra ferramenta, as outras ferramentas que a gente tem aqui, basicamente, é essa de caneta e lápis, né? Então, que se a gente quisesse fazer um protótipo de baixa fidelidade, por exemplo, né, feito eu falei, tá? Então, você poderia começar aqui e fazer o desenho. Olha, eu sou lá essas coisas todas não de desenho, mas você poderia estar colocando aqui, né, fazendo o desenho de baixa fidelidade, se você quiser, tipo, se fosse fazer na mão, só que você está fazendo aqui na tela do computador com o mouse, é um pouco ruim, né? Mas se você tiver um trackpadzinho com pincel, acredito que seja bem mais simples, tá? Mas você tem essa opção também, caso você queira, tá? Então, de caneta e lápis. E o T, esse ferramenta de texto para a gente estar colocando algum tipo de texto aqui dentro desse layer, tá? Então, eu percebo que aqui do lado esquerdo a gente ficou com tem como selecionar todos os elementos. Ó, só passando o mouse, a gente tem todos os elementos que foram criados aqui dentro dessa minha tela do iPhone, tá? Então, aqui a gente basicamente vai poder mexer no texto, ó, aqui tem a definição da fonte, tá? Então, você pode utilizar, e aí todas as configurações próprias de fonte aqui, né, de texto aqui desse lado direito, tá? Então, aqui você pode também ajustar a questão de posição, né? Então, para ele ajustar de forma automática, tá? Então, basicamente, isso é com relação à ferramenta, tá? Então, se por acaso eu quisesse também tem a ferramenta de máscara, né? Se eu quisesse colocar uma imagem aqui dentro desse elemento, tá? Então, deixa eu ver se eu pego uma imagem aqui para a gente ver. Vamos para a parte de plugin, porque eu aproveito e mostro essa parte de imagem também, quando a gente for para a parte de plugin, tá? Então, na parte de plugin, tem uns plugins bem legais, tá? Que podem ser utilizados. Se a gente vir aqui nesse menuzinho aqui, aqui em cima, do lado esquerdo, aqui a gente vem plugin. Então, aqui vai aparecer todos os que você já tem instalados no seu Figma, tá? E você pode vir aqui em Browse Plugins, em Community, tá? Então, ele vai abrir essa tela aqui, tá? E você pode instalar vários plugins que existem, tá? Então, um deles é esse Unsplash. Então, deixa eu só botar aqui para instalar, para mostrar para vocês. Opa, install. Esse Unsplash é para você... Ele tem como se fosse um banco de imagens, tá? Então, se você quiser estar utilizando ele, é legal você instalar ele no seu Figma, tá? Tem alguns plugins que é de ícones, tá? É bem útil também quando a gente está fazendo o layout da nossa aplicação, tá? Então, tem esse aqui que eu já tenho instalado, que é o Material Design Icons, tá? Tem também, deixa eu ver se eu achar aqui, o Font. Tem esse de wireframe também, que eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona. Então, ele já tem vários componentes de wireframe, então é só a gente selecionar o que a gente quer, arrastar, e você vai fazendo o protótipo no formato de wireframe, tá? Deixa eu ver se eu acho o de Font Awesome. Deixa eu ver se tem como a gente buscar. Não tem. Mas, basicamente, os de fonte tem o de ícone, né? Tem o Material Design Icons, o Font Awesome, tá? E o Feature Icons, tá? Então, basicamente, tem esses três, certo? E tem outra
outros plugins também que são legais, que é esse daqui também, esse Vectory 3D Elements, tá? Que ele tem alguns mockups. Então, por exemplo, você precisa colocar uma imagem, por exemplo, de um celular. Então, para você não ter que buscar em outra ferramenta para trazer para o seu layout, então você pode estar utilizando ela também já para estar facilitando esse trabalho, né? Então, você já consegue pegar esses elementos e trazer aqui para o design, né, da sua aplicação, tá? Tem também charts, né, para quando você precisar gerar gráficos na sua aplicação também, no layout da sua aplicação. E tem também Remove BG, né, para você consegue tirar o background da imagem somente aqui dentro do Figma. Então, você não precisa ir para outro local para tirar o background daquela imagem que você quer trabalhar no seu protótipo, tá? Esse daqui eu também, ó, Feature Icons também, que eu tinha falado para vocês, ó, de ícones, tá? Então, tem vários de ícones, e aí eu vou abrir aqui alguns, criar alguns aqui, elementos para vocês. Deixa eu remover aqui esses que eu criei. Beleza, né? Então, para usar, a gente vem aqui nesse íconezinho aqui de cima e vem aqui em plugins, tá? Então, ele já vai abrir todos que você instalou, tá? Então, aqui eu vou abrir o Material Design Icons, tá? E aí, ele vai abrir uma caixinha com todos os ícones disponíveis, tá? Então, ele vai abrir aqui desse lado, ó. Então, ele tem todos os ícones, então basta você clicar no ícone que você quer e você já consegue estar utilizando ele no seu layout, tá? Então, mais uma vez, segurando Shift, você tem como ajustar o tamanho, né, de forma igual, né? Então, sem estar deformando aquele elemento. E se você não faz isso, ele tem como você deforma aquela imagem, tá? Então, você não tem que ir atrás, eu tenho que ir atrás de um ícone e tem que botar lá no Google, procurar o site daquele site que tem os ícones, salvar, baixar e trazer para o meu layout, tá? Então, não precisa, você pode simplesmente utilizar esse plugin aqui do Material Design Icons para estar trabalhando com vários ícones aqui dentro do seu layout, tá? Vamos para outro plugin, que é o Unsplash, né? Como eu falei para vocês, que é o de imagens, tá? Então, deixa eu esperar ele abrir aqui. Então, ó, ele tem várias categorias, tá? Então, você pode buscar aqui várias categorias e deixa eu pegar um aqui aleatório só para a gente ver como é que funciona, tá? Então, cliquei aqui numa categoria e aí, bora ver como é que ele pega aqui. Deixa eu ver. Ele já abriu ele carregou de forma randômica, né, já uma imagem e botou dentro desse layout que eu tinha definido aqui, tá? Então, deixa eu ajustar ela. Deixa eu diminuir aqui só para vocês verem como é que a gente poderia utilizar aquela máscara que eu falei para vocês agora há pouco. Deixa eu só diminuir aqui, tá? Então, basta a gente selecionar os dois elementos, clicar com o botão direito e ele vai botar aqui, ó, use a mask, tá? Então, ó, ele já foi e ficou lá dentro, tá? Então, se você quiser editar, tá bem aqui. Então, basta você clicar 2 vezes e ele vai abrir justamente para você ajustar essa imagem que está aqui dentro. Fora isso, você tem como tem um próprio editor de imagem aqui dentro, né? Quando eu cliquei 2 vezes ali, você tem como editar contraste, saturação, temperatura, sombra, né? Então tem um mini Photoshop aqui dentro, né? Então você consegue estar editando aquela imagem aqui dentro do Figma se você precisar, tá? Então, isso também é possível. Então, percebam como é legal você estar trabalhando com o Figma para desenvolver o layout das suas aplicações, tá? Então, dessa forma que a gente consegue estar trabalhando com imagens aqui, que a gente deu o exemplo de plugin do Unsplash. Mas você pode carregar qualquer imagem que você tenha na sua máquina, então você pode estar carregando aqui também no Figma sem problema nenhum, tá? Então, arrastando e trazendo aqui dentro para o seu frame, tá? E outro plugin que eu acho legal é esse do Remove BG, então você precisa colocar aqui Run, né, para ele poder
executar, para rodar essa parte para tirar o background, tá? Então, como eu não estou sem nenhuma imagem aqui, eu não vou testar ele, tá? E também tem esse do wireframe, que eu acho legal. Se você vai precisar fazer um protótipo com wireframe, é legal estar utilizando esse plugin. Eu acho que é até mais fácil do que você estar utilizando uma biblioteca, como a gente viu lá no início, né? Então, você pegar já aqueles componentes prontos de wireframe. Deixa eu ver se ele abre para a gente ver. Para a gente ver como é que ele funciona. Deixa eu ver se ele abre. Ele apareceu um errozinho. Deixa eu abrir aqui outro projeto que eu já tenho ele. Estou utilizando ele, que fica mais fácil, né, para não ter problema. Então, ó, esse é um dos elementos que tem nesse plugin de wireframe, tá? Então, você tem várias categorias aqui, como se fosse de funcionalidades, né, de features, e você pode estar pegando, né, vários, aqui ele já abriu, ó. Então, você tem aqui, ele abre os wireframes, então você tem para a parte web, ó, tem de login e sign up, tá? Então, ele tem a estrutura de wireframe, vários tipos, várias disposições diferentes, ó, de login e sign up, tá? Tem a parte de features, que foi essa que eu mostrei aqui para vocês, então você botar as funcionalidades que vai ter naquele site, naquela aplicação, tá? Team members é bem comum quando a gente tem sites, né? Então, você precisa colocar os membros daquele time. Aí tem e-commerce, então tem várias categorias, então é bem legal esse plugin, tá? Então, aqui é o mockups também, se você quiser pegar um mockups de tela, de iPhone, né? De celular, de qualquer que seja. Numbers, né? Então, se você quiser de números, e também aqui MISC, né? Que é uma espécie de ícones realmente que se você precisar colocar no seu wireframe, tá? Então, tanto web como mobile, quanto tablet, e tem também uns kitzinhos aqui, tá? Então, é bem legal essa ferramenta para você estar criando protótipos assim mais de baixa fidelidade, tá? Então, ó, a parte mobile tem os menus, tá? Então, acho bem legal, basta você clicar que ele adiciona, tá? Então, você poderia somente arrastar aqui, por exemplo, para essa tela, esse frame que eu botei de iPhone aqui também, tá? Então, ó, você arrastar aqui e botar de acordo com a tela que você precisa definir, tá? Então, só ajustando. Então, percebam que é muito legal estar trabalhando, né, com Figma, tem muita opção, você pode acrescentar esses plugins também, tá? Para você estar trabalhando, você tem como colocar a parte de protótipo também, como eu falei, de linkar um elemento ao outro, tá? Então, é super interessante que você que está trabalhando como full stack ou como front-end, saber mexer nessa ferramenta, né? Saber todas essas funcionalidades que são possíveis de você estar trabalhando, tá? Então, acredito que vai facilitar muito todo o seu trabalho. E não é uma ferramenta difícil, percebam que quando você entende como ela funciona, tudo fica mais simples, tá? Então, basicamente de funcionalidades do Figma, é isso que eu queria trazer para vocês, tá? Então, acredito que já dá para fazer muita coisa com tudo que a gente viu nessa live. Mesmo que você nunca viu design na vida, você percebe que é bem simples estar trabalhando com ele. Acredito que se você assistir essa live, né, você já consegue trabalhar com o Figma de forma tranquila, né? Então, basta você praticar realmente, pega seus projetos, se você já tem algum projeto pronto, ou seja, pessoal mesmo, né? Então, tenta replicar o design e o layout aqui no Figma e você vai treinando e você vai ficando cada vez melhor na ferramenta, tá? Então, não é legal, né, se você está trabalhando se você é full stack ou front, então você já começar a fazer, já a codificar de cara aquela aplicação, tá? Então, é legal você fazer esse planejamento, então pode começar com a parte de baixa fidelidade, faz um rabisco, né, um desenho de como é que vai ficar mais ou menos a aplicação depois que ela já passou por grande parte das mudanças principais, você já vai e passa para fazer o layout, um protótipo de alta fidelidade, e tudo isso você já faz sem sair do Figma, você pode fazer tudinho dentro do Figma, sem problema nenhum, tá? Então, acredito que tem muito a agregar tudo isso que a gente viu aqui nessa live de hoje, certo, pessoal? Então, para começar, né, então, para vocês saírem daqui já fazendo, já praticando, tá? Então,
Segue basicamente um passo a passo, que acho que é a forma mais simples de estar aproveitando essa oportunidade, tá? Então, primeiro, entende como funciona a ferramenta, tá? Então, acredito que aqui vocês já tiveram uma visão bem legal de como é que funciona a ferramenta, tá? Então, tira o melhor proveito dela. Então, usa os plugins, aproveita bastante e pratica, né? Pega seus projetos que você já fez, mesmo que já estejam prontos, mas traz para fazer o layout dele aqui dentro da ferramenta, tá? Então, pratica bastante. E para vocês já saírem aplicando os conhecimentos que viram aqui nessa live de hoje, né? Então, tenta recriar layouts de projetos já prontos, já que a gente está fazendo o trabalho inverso, né? Então, a gente está fazendo primeiro layout. Então, se você já tem algum projeto pronto, ou se você fez um layout no papel, então tenta trazer ele para o Figma, tá? Então, utiliza essas ferramentas que a gente viu. Pode fazer primeiro os wireframes para testar o plugin de wireframes. Faz também a parte de fazer do zero o layout e também tenta utilizar aqueles modelos com as bibliotecas de UI também, que é legal, né? Então, pode ser que você pegue um projeto que vai utilizar uma biblioteca daquela. Então, é massa você já ter esse conhecimento, né? De já ter trabalhado com fazer o desenho, né, de layout dessa biblioteca. Tá bom, pessoal? Então, é isso que eu queria trazer para vocês, né? Todas essas funcionalidades, todas as possibilidades que o Figma pode trazer, né, para o dia a dia de trabalho de vocês, ou se você ainda está estudando, né? Então, tem essa oportunidade de você aprender já a utilizar o Figma para facilitar todo o trabalho de vocês, mesmo que seja em projetos pessoais, tá bom? Então é isso, pessoal.